Imagine a cena. Os salões do Palácio de Suzã, o ar perfumado de especiarias exóticas e a opulência de um império que se estende por 127 províncias. Uma jovem judia, Esther, que vive sob a custódia de seu primo Mordecai, é levada ao harém do rei Assuero. Ela se torna a rainha de uma das maiores potências do mundo, mas mantém sua origem em segredo, seguindo as instruções de seu primo. Ao mesmo tempo, um oficial do palácio, Hamã, movido por uma sede de poder e um ódio profundo pelos judeus, trama um plano diabólico, um decreto para exterminar todo o povo de Esther. O perigo é iminente, e a vida de uma nação inteira depende da ousadia de uma mulher que foi colocada em um lugar de poder por providência divina. Mas quem é esta jovem que, mesmo em meio à adversidade, é colocada em uma posição tão crucial, quase como se o destino a tivesse guiado até ali? Ela é uma figura que representa a providência divina e a coragem inesperada, cuja história, cheia de reviravoltas, é a chave para desvendar a fragilidade da força humana quando confrontada com o ódio cego. Esther, a rainha, é levada à ruína não por suas próprias escolhas, mas pela maldade de Hamã. Por que a Escritura nos apresenta uma jovem tão promissora e a expõe a um dilema de vida ou morte? A verdade é que este não é um simples conto de romance e intriga. Sua história é um farol de coragem, um elo crucial que ilumina a soberania de Deus e o poder da obediência em circunstâncias extremas. Mergulhe nesse mistério para ver como a atitude de Esther nos revela verdades eternas sobre como Deus age em nossas situações mais impossíveis. A notícia do decreto de extermínio chega aos ouvidos de Mordecai, que, em sua angústia, pede a ajuda de Esther. Ele a desafia com uma pergunta que ecoa por gerações. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? A poeira das ameaças e o cheiro de incerteza pairavam no ar. A resposta de Esther é a mais poderosa demonstração de fé da Bíblia. Ela não se intimida. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Eu e minhas criadas também jejuaremos. Depois irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Essa declaração não é apenas uma frase de efeito, mas um ato de total rendição e confiança. Essa decisão radical nos ensina uma lição crucial. A fé não é uma barganha. Ela não está condicionada à segurança pessoal. Esther não disse, vou ao rei se ele prometer me salvar. Ela se entregou a Deus, disposta a enfrentar a morte em favor de seu povo. Essa é a essência da verdadeira adoração. Servir a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele faz por nós. Sua atitude demonstra que a obediência a Deus vale mais do que a própria vida e qualquer privilégio ou segurança que o mundo possa oferecer. Esther, após o jejum de 3 dias, se apresenta ao rei, arriscando sua vida, e ele, em uma demonstração de favor, estende seu cetro de ouro para ela. Ela encontra favor e convida o rei e Amã para um banquete. A tensão aumenta. O silêncio do primeiro banquete é quebrado por uma revelação chocante no segundo. Esther, com voz firme, expõe a Assuero o plano cruel de Amã, expondo sua traição e revelando que sua vida e a de seu povo estavam em risco. O rei, chocado, olha para dentro do salão e vê a verdade sendo revelada diante dele. A intervenção divina não foi um golpe de sorte, mas a manifestação do poder de Deus que desafia todas as leis da lógica humana. Mas o milagre não para por aí. A história foca não na beleza de Esther, mas na presença de Deus. Ela nos mostra que, em meio ao sofrimento e às provações mais intensas, não estamos sozinhos. O Senhor, o Rei sobre todos os reis, age para proteger o seu povo, mesmo quando ele parece invisível na narrativa. A dependência de Deus leva à vitória, onde a lógica humana vê apenas derrota. A história de Esther nos ensina que nossa força não se apoia em planos humanos ou em nossa capacidade de evitar o sofrimento, mas na nossa fidelidade a Deus. A beleza desse relato é que ele nos mostra que a obediência humana pode nos levar a uma situação de perigo, mas o plano divino sempre nos reconecta à fonte do nosso sustento e propósito. Essa revelação é a pedra angular da nossa fé. Não podemos depender de nós mesmos para encontrar o caminho da superação. A história de Esther também nos desafia a examinar nossa própria atitude em relação à injustiça. Assim como os caldeus, muitas vezes nos sentimos dignos de julgar ou retaliar outros. A história nos convida a celebrar a misericórdia
e a nos alegrar em perdoar a quem nos fez mal, refletindo o coração do Pai. A soberba de Amã representa a cegueira do poder e as consequências devastadoras do pecado. Ele tramou o mal, mas suas ações se tornaram instrumentos nas mãos de Deus. Isso nos alerta para o perigo de fazer do nosso egoísmo uma forma de buscar satisfação, em vez de um reflexo de nossa gratidão. A história, portanto, não é apenas sobre a rainha que foi lançada ao perigo, mas também sobre o poder que se dobrou e o Deus que restaurou. Ela nos mostra que, em nossa jornada, podemos estar tão perdidos na busca por aprovação quanto aquele que está no sofrimento. Deus nos ama em todas as situações. A figura de Ester é a mais crucial da narrativa. Ela representa o caráter de Cristo, que não mede o amor com base em desempenho. Ela suporta a injustiça e se alegra com a visão de sua restauração. Sua atitude quebra paradigmas de justiça humana e revela a essência do amor divino. Incondicional, restaurador e sempre disposto a perdoar. A decisão de Ester de se expor ao perigo não foi uma garantia de livramento. Ela estava preparada para ser morta, mas o amor, em sua imensa graça, superou todas as expectativas humanas. Esse gesto nos ensina que a graça é muito mais abundante do que nossa imaginação. A narrativa de Deus não é apenas uma história, é um convite. É um chamado para todos nós. Sejamos aqueles que se sentem perdidos ou os que se sentem justos. O convite é para reconhecermos nossa necessidade de perdão e aceitarmos a alegria de viver na casa do Pai, onde o amor é a única regra. A atitude de Ester, que eleva sua fé acima de sua própria dor, é um símbolo do amor que há no céu por um pecador que se arrepende. É um ato que nos lembra que a salvação não é um evento solitário, mas um banquete de restauração, onde cada um de nós, ao voltar, encontra seu lugar à mesa. E o amor de Deus é tão grande que ele não só celebra a vitória, mas também busca convencer aqueles que se excluem. Isso nos revela a profundidade da misericórdia de Deus, que não desiste de ninguém, mesmo daqueles que, por sua própria justiça, se excluem da sua alegria. A atitude de Ester para com o rei Assuero mostra que a graça é para todos. A maior tragédia não é o pecado de uma vida rebelde, mas o endurecimento do coração de uma vida que se considera perfeita. É um alerta que o orgulho pode ser a barreira mais difícil de superar. E o amor de Deus, um ato de pura compaixão, nos desafia a ser a resposta de Deus para as necessidades do mundo. Em vez de perguntar quem é o meu próximo, somos levados a nos perguntar de quem eu posso ser o próximo. O amor de Deus nos impulsiona a agir, a servir, a curar. Por fim, a figura de Ester nos convida a olhar para o eterno. Ela nos lembra que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em um mundo de mudanças, ter um Salvador eterno é a âncora para a nossa alma. Que a compreensão da fidelidade de Cristo nos traga paz e uma adoração mais profunda ao nosso Rei e Salvador, que vive para sempre para interceder por nós. Se você quer mergulhar ainda mais fundo nessas verdades e entender como a história de Ester se aplica ao seu dia a dia, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações. Lá, exploramos as Escrituras de forma prática e relevante para a sua vida.